Davidson Figueiredo, muito zebra contra Corey Sandhagen nesse sábado. Dá para o brasileiro a gente achar que não. Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, mais uma vez estamos aqui, eu, Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de três tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira, porque não dá para ser humilde num podcast que tem de um lado o Igor Meloto, do MMA Meloto, do outro lado o Capitão Carisma, o João Barbie, e temos o UFC neste sábado, é sobre isso que nós três vamos falar aqui. Fora a luta principal, tem Bonico, tem Renier de Rieder, tem Santiago Ponzinibbio, tem Misha Tate, tem Marina Rodrigues, vamos falar de tudo isso e muito mais, então já deixa o teu like, que ele é importante pra gente aqui. Você que está vendo pelo YouTube, sempre bem-vindo, né? Já deixou o likezinho mesmo, ele é importante. Você que está vindo pelo Spotify, também é sempre bem-vindo. E vamos chegar então com você, Capitão Carisma. E Barbie, a gente sempre começa o podcast, então, olhando no retrovisor, antes de falar desse UFC Figueiredo versus Sandhagen, vamos olhar para o UFC que passou, né, o Fight Night Kansas City do Gary contra o Prats, só para tirar algum espinho na garganta, alguma coisa que ficou entalada lá. Qual foi o teu espinho, Barbie? Saudações, senhoras e senhores. Meu espinho aqui, ó, teve muita coisa para falar desse último UFC. Eu achei que foi um eventaço, eu me diverti muito, mas eu tinha que escolher uma. Então, o que eu vou falar aqui é que eu acho que o Michel Pereira, o Demolidor, não é mais lutador. Tem que aposentar. E eu sei que eu tô sendo muito bruto aqui. Eu sei que eu tô sendo muito repentino num cara que tá, assim, tipo, no auge físico dele, e eu tô falando que o cara deveria aposentar. Mas o negócio é que o cara que entrou no octógono no sábado não parecia mais o Michel. E eu falo aqui algumas vezes de como que é difícil você entender se o cara teve uma performance ruim ou se o adversário teve uma performance muito boa. Por exemplo, eu vi muita gente falando que o Prats teve uma performance muito ruim contra o Gary, mas na minha opinião, o Prats meio que fez o que ele sempre faz e o Gary soube explorar isso muito bem. Em contrapartida, eu achei que o Michel não lutou. O Michel sempre foi um cara explosivo, com muita agressividade, muita variedade de golpes, muita potência, e ele se recusou a atacar. Eu não sei se ele estava com muito medo de cansar ou algo do gênero, mas o que aconteceu é que ele cansou de qualquer jeito, porque ele estava apanhando a luta inteira, perdeu os 3 rounds para um cara que eu ainda acredito, na minha opinião, seja objetivamente um lutador inferior a ele. Pelo simples fato que ele não conseguia puxar o gatilho, ele não conseguiu atacar. E, sendo bem sincero, o problema, assim, você tem um cara como o Prats, que é um cara que começa devagar. Mas tudo bem, porque o cara luta os 5 rounds, ele só vai crescendo. O Michel é um cara que vai caindo no ritmo justamente porque ele é muito explosivo. Então, se esse cara começa devagar, o que ele tá entregando? Sabe, qual que é o estilo de luta? Como que ele vai ter sucesso? Então, eu honestamente acho que se ele não tem mais a força mental de entrar no octógono e falar, vou puxar o dedo, eu vou meter o dedo no gatilho aqui, vou dar tudo de mim, mesmo que eu canse. Honestamente, ele deveria aposentar, porque o Michel que entrou nesse sábado não entrega nada para essa divisão. Barbie, eu entendo o que você disse, mas eu discordo frontalmente de dizer que um lutador que tem 31 anos, que tem um talento, tem que se aposentar, né? Eu acho que ele tem. Eu concordo com todos os argumentos que você trouxe, mas discordo do diagnóstico, né? Do veredito. Eu acho que ele tem que se tratar, não se aposentar. Ele tem 31 anos de idade, cara. Ele tem que buscar ajuda, seja física, técnica ou psicológica, e não se aposentar. Eu acho que tem outros caminhos para ele antes da aposentadoria para alguém tão novo. Meloto, qual que é o teu espinho na garganta? Salve, galera! Bom, o meu espinho é sobre o Carlos Prates e a reação de muitas pessoas com relação a essa luta. Eu acho que as pessoas têm o direito de dizer o que pensam quando vão assistir os confrontos e não são especialistas, mas assinam, pagam, investem o seu tempo, dinheiro para ver as lutas e têm o direito de criticar, de dizer o que pensam sobre os lutadores, claro, dentro de um nível de respeito.
E eu percebi que, dentre algumas críticas, né, houve divergências da performance do Carlos, principalmente no quinto round lá, quando ele teve a chance de nocautear e virar a luta, né, ou finalizar, de repente, o Ian Gary, e algumas pessoas disseram que o cigarro foi a culpa. A culpa foi do cigarro, tá aí, ó. Viu só? Quando tinha que dar o último gás ali pra nocautear, cadê, né? Isso é uma coisa até que eu cogitei lá atrás, né? Aquele marketing excessivo em cima do cigarro, daquela coisa que parece que é o cabelo do Sansão, né? Que é uma arma, virou um amuleto, né? Embora faça, obviamente, ao contrário. Mas as pessoas, eu acho que quem falou isso tem o direito, porque o marketing foi feito justamente para dar aquela visão oposta, para dizer assim, ó, galera, esse cara aqui, ele tá vencendo e é invicto, é imbatível dentro do UFC, apesar do cigarro. É o fumante que tá ganhando, olha só. Então, cara, eles venderam de alguma forma isso, tentaram positivar isso, e agora que rolam as críticas, tem que aguentar. E quem discorda que foi a questão do cigarro ou não, também não tá errado, pode estar certo. Eu também acho que o cigarro não foi 100% o vilão dessa atuação ali naquele quinto round. Eu acho que foi mais um problema técnico mesmo. Faltou mais técnica do que problema físico. Ele terminou melhor a luta do que o Ian Gary, embora o Gary se movimentou melhor. Mas as pessoas têm o direito de achar que foi o cigarro. E aí, esse é o meu ponto, porque tem algumas lá que foram dizer, não, vocês estão falando de cigarro, não sei o quê. Que cigarro? Não. Cara, eles têm o direito de achar isso. E esse é a minha crítica que eu quis trazer aqui pro Espinho. E viva a liberdade de expressão, Meloto. O meu espinho na garganta é, cara, o nocaute sofrido pelo sergipano, pelo André Muniz. O que foi aquele nocaute, cara? O que é que, assim, eu não fui eu que levei o soco, mas da onde eu estava, né, do conforto da minha poltrona, pareceu um queixo de vidro. Pareceu um soquinho despretensioso, ele desmontou do nada. Aquilo chamou minha atenção. Eu tô mais aqui, na verdade, meu espinho é mais para mostrar a minha surpresa com aquele nocaute do que para ficar chamando de pano de queixo de vidro, porque eu nunca fui lutador. Eu não sei se quando pega em tal lugar, como é que funciona. Eu acho que seria de um histórico maior na carreira do sergipano, de nocautes com golpes não tão contundentes para cravar queixo de vidro. Também não quero ficar assim pensando aqui. Mas eu não acreditei como ele desmontou com aquele soquinho. Que da onde eu estava pareceu ser um soquinho. Repito, quero sempre fazer essa ponderação. Não sou lutador, não estou lá dentro. Mas me chamou minha atenção. Eu fiquei decepcionado, até porque eu estava torcendo para ele. Não só isso, né? Mas ele também tava. Não só isso, mas ele também tava indo super bem na luta, pelo menos na minha impressão. Aí foi o que você falou, ele tomou um soco e deu tipo um segundo até ele desmontar. Que eu fiquei, peraí, o que aconteceu, meu patrão? Foi muito esquisito. Foi esquisito, foi improvável aquele nocaute, assim. Tipo, parecia que alguma coisa aconteceu e a gente não viu o que aconteceu. Um outro golpe além daquele acertou ele, mas não, foi aquilo mesmo, foi esquisito. E bora olhar para o UFC Fight Night deste sábado, porque é isso que você quer. Sanhagen versus Figueiredo, Figueiredo versus Sanhagen. A gente está cravando aqui que não vai dar pro Davis, ou por que esse podcast está tão apocalíptico. Mas antes de falar desta luta, que vai ter uma análise principal da luta inteira feita pelo Barbie, vamos para a pergunta capciosa, porque o malvado já está sorrindo. E eu começo com você, Barbie, falando do Corey Sanhagen. Veja, ó, como que chama esse quadro, Barbie? Esse de agora. Isso, Ok. qual o nome deste quadro? Pergunta capciosa. Exato, exato. A pergunta é capciosa. João Menegali Barbie, por que o Corey Sanhagen nunca será campeão do UFC? Me responde. Eu tô contra essa pergunta. Não sei que tipo de pergunta é essa. Assim, eu vou dizer que eu acho complicado,
bem complicada, ainda mais você levando em consideração que ele já perdeu pro Omar na luta passada, o Omar tá só melhorando, e o Omar nem sequer é o campeão. Mas, da forma que eles estão tratando os casamentos de luta na categoria, eu não acho que seja impossível, né? E é tipo assim, tá indo o Sean O'Malley disputar o cinturão de novo, por milagre ele acaba ganhando essa luta. Petr Yan é o próximo, eu imagino, talvez se o Corey ganhar essa luta, casem uma revanche contra o Petr Yan. Sei lá, existe um caminho, existe uma narrativa, mas se eu for pensar aqui nas ponderações a respeito dessa afirmação, eu acho que uma coisa que vem me incomodando bastante no Corey nas últimas lutas é que ele, na minha opinião, tá sofrendo aí uma coisa na parte técnica que vários dos lutadores que treinam com ele sofreram da mesma forma, que ele tá tentando ficar excessivamente técnico no sentido de se proteger demais, e claro, isso parece óbvio, né? Isso parece que é uma coisa muito boa, e em teoria é realmente. Mas o que acontece é que o Sandhagen, no seu melhor, ele era muito ofensivo. Ele era um furacão de ofensiva. E eu lembro que na luta contra o Mario eu só tava pensando o tempo todo, bicho, ele tá deixando o cara pontuar. Ele tá defendendo as quedas muitíssimo bem, defendendo o grappling muitíssimo bem, mas ele tá deixando a luta ser mais parelha do que deveria, porque ele tá querendo defender tudo. Ele não tá botando muita fé em ser ofensivo, em colocar volume. E isso era o que ele fazia. Esse era o jogo dele e eu não tenho certeza quão funcional pode ser esse jogo, chegando nesse nível mais alto, sabe? O Corey Sandhagen ainda é um lutador genial, um dos meus favoritos, mas a gente tá falando da categoria que, pra mim, é a categoria com maior profundidade do UFC inteiro, e a gente tá falando do topo dela. Só tem mutante nessa parada. Você pega o Mar, Merab, Petr Yan, só tem mutante, cara. E para você ganhar desses caras, você precisa de algo a mais. E na minha impressão, o Sandhagen, ao invés de melhorar o que ele tinha a mais, ele tá indo por um caminho diverso. Ele ainda é um lutador extremamente impressionante, mas eu não tenho certeza se ele tá fazendo o que é necessário ou se ele tá, tipo, trocando armas. Sabe, ao invés de ele estar falando, vou melhorar isso aqui, ele tá falando, vou tirar isso e colocar essa coisa, e dessa forma meio que ficando no mesmo nível, estagnando um pouco. Muito bem respondido, Barbie. Tem bons argumentos aí para chancelar a minha previsão. Eu acredito nisso mesmo. Eu acho que ele não verá a cor do cinturão, apesar de ser um lutador de encher os olhos, né? Eu gosto muito dele, eu sei que você também gosta. Mas, Meloto, vamos para a sua pergunta capiciosa, que é curto e grosso. Responda e depois explane um pouco, explique a sua resposta. Bonico vai chegar numa disputa de cinturão sem perder? Vai chegar sim. E aqui tá um cara que nem torce tanto por ele, mas eu acredito que vai sim, porque não é só ele que vai, não é só por conta dele, vai ser muito por conta dos pauzinhos que o UFC vai mexer, porque o UFC vai querer que isso aconteça. E esse casamento de luta que deram pra ele no próximo sábado já é um indício disso. O que vinha acontecendo, né, já era lutas casadas ali a dedo pra ele vencer, pra ele ser superior. No UFC 100, aliás, tô lá em 2009, no UFC 300, card principal contra o Cody Brundage. Que absurdo, o Cody Brundage no card principal do UFC 300, né? Pois é, por causa do Bo Nickal. O UFC quer esse cara sendo exposto, sendo promovido, exposto no bom sentido, né? E a última luta contra o Paul Craig, também mais um casamento a dedo para ele vencer, para ele trabalhar a trocação dele, que é um defeito que ele tem, e nessa luta ficou claro isso. E agora contra o The Reader, também uma luta ali que o encaixe técnico, ao meu ver, favorece ele. Então ele vai devagarinho, ele vai subindo e vai vencendo os confrontos que o UFC facilita para ele vencer. E eu acho que isso vai continuar acontecendo, embora o nível vai subir, não tem como não subir, né? Mas eu acho que até lá, até ele disputar o cinturão, ele vai ter evoluído um pouco mais, ele vai ter trabalhado um pouco mais nos defeitos que ele tem. Acho que ele já vai apresentar uma melhor trocação agora nessa luta contra o The Reader. E aí o grappling dele, que é de altíssimo nível, quando chegar lá no topo, eu acho que aí ele vai ser forçado a usar mais isso, e eu acho que daí ele vai conseguir se dar bem. Eu acho que ele vai acabar pegando depois do The Reader o Dolidze, que tá ali em 8º no ranking, aí depois vence ali de repente um Cannonier, que já vai estar com quase 50 anos, e
talvez uma última luta ali para disputar o cinturão contra um, sei lá, um Strickland, embora que seria mais difícil, né? Ou então o Duplessis, se perder o cinturão até lá, eu acho que é um jogo que de repente ele pode fazer uma luta parelha ali, vencer, quem sabe. Então, assim, o meu palpite é que ele vai conseguir disputar o cinturão invicto. Ok, Beloto, muito bem respondido e justificado. Aguardemos, né? Primeiro tira-teima dessa tua previsão aí vai ser esse sábado. Vamos ver se ele passa pelo Derriba. E bora para o Rampazzo Reage. Rampazzo reage. Vamos lá, separei 2 comentários dessa vez. O primeiro um pouco mais longo, vou começar por ele, que é dele, né? Do Rexa BZ, que vira e mexe aparece por aqui. Olha aqui, vou abrir aspas pro Rexa. Parabéns ao Meloto pela opinião sobre os nerds estarem passando do ponto nas críticas com os fãs de MMA. Borralho e Jean. Nessa entrevista do Caio pro Rafa do MMA hoje, o cara foi de uma arrogância e prepotência quando se defendeu da história dos nerds não estarem invictos e tal. Argumentou da maneira mais burra possível sobre o tema. Fora as críticas que ele fez ao Igor do canal Punch, e se mostraram bem deslocadas, pois o próprio Igor é um cara que se intitula como fã e não como comentarista. Achei ele muito mal nas declarações, mostrou uma falta de inteligência emocional, eu levantei esse ponto, inclusive, na edição passada, a falta de inteligência emocional, até me surpreendeu, porque o Caio Borralho é um cara inteligente, né? Mesma coisa para o Jean, que pegou ar com 5% das críticas que recebeu, e aí para ele agora, brasileiro é tudo um bando de arrombado e tal. Aí depois termina aqui com um PS. A atuação do Caio como head coach na luta da Bruna Brasil contra a China Coringa foi desastrosa, para dizer o mínimo, durante a luta. Isso também foi uma lebre que eu levantei também na ocasião, Regs, aí eu lembro bem aqui. Olha, eu selecionei esse comentário porque eu assino embaixo tudo que o Regas falou, ele reforçou algumas coisas que a gente trouxe na edição passada aqui, eu achei o comentário muito bem escrito, muito bem fundamentado, e quis trazer aqui para reforçar um pouco o nosso ponto, inclusive, né, de que a Fight Nerds é uma academia incrível, a melhor academia no 2024, com potencial para repetir o bicampeonato em 2025. Não é essa derrota do Carlos Prates que desmerece a academia é incrível. E os lutadores não precisam perder a linha, deixar subir para a cabeça. Pelo amor de Deus, tenham inteligência emocional em gerir os comentários dos críticos. Seja ele fã, seja ele produtor de conteúdo. É isso aí, Regza. E abre aspas aqui também para o Luiz Gustavo. Incrível o malabarismo do Meloto para mascarar o seu etarismo e o seu ódio contra idosos. Diego Lopes, mais novo, com oportunidade da vida, pouca rodagem de camping, completo, conseguiu tomar uma goleada de 4-1 do tio Volca. E o Meloto não reconhece isso, né, Luiz Gustavo? É uma piada mesmo, né? Já falei que o Meloto nas horas vagas vai na praça perto da casa dele chutar bengala em andador de velhinho. Esse é o hobby do Meloto. Concordo 100%. O Luiz Gustavo e Meloto, o senhor não tem direito de resposta. Cálice. Nicoloto, meu etarista preferido. Aliás, Meloto, por favor, abra seu microfone aí, porque a gente quer saber agora do UFC Fight Night, Sanhagen versus Figueiredo. Que horas começa esse evento, cara? Começa na parte da tarde, começa à noite? Que horas começa o evento e qual a primeira luta, Meloto? Bom, começa às 20 horas, card preliminar, no horário de Brasília. A primeira luta entre a Juliana Miller contra a Ivana Petrovic. Aqui um confronto entre pesos moscas femininas que estão buscando mostrar o seu valor no evento. A Juliana Miller, ela tem um histórico muito bom no grappling. Ela é zebra para essa luta, mas o grappling dela é infinitamente melhor do que o da Ivana. A Juliana já lutou contra a Bia Mesquita, que é considerada a GOAT do jiu-jitsu, e venceu ela. Eu até não sei as regras daquele evento lá que rolou essa luta aí, mas ela venceu a GOAT do jiu-jitsu. Então,
olho na Juliana ali que ela pode surpreender, né? A Ivana é mais completinha, pelo que eu vi tem mais poder de nocaute, é boa com as mãos, mas aqui não dá pra garantir nenhum resultado aqui, porque sabe como é que é MMA feminino, né? E, Meloto, que horas começa o evento? Desculpa. É às 20 horas, no horário de Brasília, o card preliminar. Vai até tarde também. Temos um eventinho tarde da noite aí. E na segunda luta, Melô? Peso pesado, né? Isso, Thomas Peterson contra o Don'Tale Mayles, aqui caras que estão buscando também mostrar o seu valor, mas assim, eu acho que não tem muito valor aqui, né? Só a mão pesada e olhe lá, o Peterson é favorito, mas eu não sei, assim, ele mostrou na última luta que ele não tem um queixo tão resistente como eu esperava. O Mayles, apesar de não ser nem uma Coca-Cola, nada perto disso, né? Nem tem um tangue. O último nocaute que ele sofreu faz mais de 7 anos, 8 anos, foi antes dele entrar no UFC, então eu acho que ele tem uma boa chance de surpreender aqui, porque as odds estão muito a favor do Thomas. Eu acho que eu vou de Don'Tale Mayles aqui, acho que ele vai surpreender. E a terceira luta, Melô? Peso galo? Isso, Gaston Bolanhos contra o Kang Lee. O Gaston, o Barbie não gosta muito dele, né? Mas eu acho que ele é um atleta que tem uma trocação interessante de se ver. No Bellator, ele teve algumas derrotas, mas eu gostei das performances que ele teve nas vitórias. E só que aqui ele vai pegar um cara que tem um poder de nocaute que chama atenção, pelo menos nos eventos fora do UFC. E até por conta disso, eu acho que vai ser uma luta interessante. São dois caras que buscam um nocaute. O Gaston até tem um pouco de grappling no jogo dele, mas eu acho que ela pode trazer um bom entretenimento. E o meu palpite vai no Gaston por ser um pouquinho mais completo. Concorda com esse palpite, Barbie? Cara, eu não sei porque o Meloto está querendo me fazer passar de hater. Mas pra mim o lance dessa luta é só que os dois são lutadores bem abaixo da média, sabe? Eu acho que ambos não deveriam estar no UFC. Eu concordo com o Meloto, eu acho que o Bodanjos é um lutador mais completo que o Kong Lee, desde que entrou no UFC. Tipo, ele já mostrou uma boa capacidade atlética, mas no geral foi isso, sabe? Ele perdeu praticamente todos os rounds, todos os minutos dos rounds que ele fez dentro do evento, então eu acho bem difícil crer numa vitória dele aqui. Ô, Barbie, e a próxima luta no peso palha feminino, a gente tem a Marina Rodrigues, nona colocada, contra a Gillian Robertson, meu coração bate mais forte, 12ª colocada. E a Marina Rodrigues, ela é uma zebrinha aqui, cara. Não é um super zebra, mas não é tão pouco. Você concorda com esse favoritismo que as casas de apostas estão dando para a Gillian? Quanto que é o favoritismo? Ó, tem casas de apostas que estão pagando para a Marina 3,50. Ó, eu vou dizer que eu acho que isso seja de fato proporcional ao que eu imagino da luta, sabe? Porque a gente tá pegando a Gillian Robertson, ela é uma wrestler muito boa, que tem um jogo por cima extremamente agressivo, passa a guarda muito bem, trabalha muito bem o ground and pound, finaliza muito bem. Então, tipo assim, nesse sentido, cara, ela faz tudo que a Marina odeia. E a Marina, como a gente já falou aqui muitas vezes, ela já estabeleceu que o jogo de grappling dela vai se basear em melhorar a guarda. Eu vou ser quedada, mas eu vou travar na guarda, ou eu vou trabalhar cotoveladas por baixo. E assim, para mérito dela, ela faz isso muito bem. Mas agora você tá pegando uma grappler nata. Uma pessoa que por cima vai fazer o seu melhor trabalho. E eu não consigo muito acreditar na defesa de quedas da Marina nessa altura do campeonato. Eu não acho que ela não tenha chance, por isso que eu acho que a odd de 1,30 faz sentido, porque, tipo assim, pra mim a Gillian é bem favorita. Mas eu não acho que essa seja uma luta dada, né? A Marina é uma ótima lutadora, só que precisa defender as quedas contra uma wrestler muito forte, muito explosiva, que trabalha muitíssimo bem por cima, e eu acho bem difícil ver isso acontecendo. E na sequência, Meloto, peso médio, a gente tem o Ryan Lauder contra o Azamat Bekwev, um russo bem favorito aí. Parece ser carne de pescoço esse russo, hein? Ele não tem aquele cartel montado como alguns outros russos têm antes de entrar no UFC, porque ele teve muitas derrotas, né, nesse processo aí, mas ele é um cara que pode aprontar aí sim, até porque a categoria dos médios ali, tirando
a Elite ali, eu acho que é uma categoria que deixa muito a desejar. Os caras conseguem entrar no ranking com mais facilidade conforme vão subindo aí, e ele é um potencial ranqueado. Vai pegar o campeão aí do TUF, né, do Ultimate Fighter, o Ryan Loder daí, né, é um grappler, ele busca, ele tem um jogo muito parecido com o Weidman, na verdade, ele até lembra um pouco ele. E o Bekoev, eu acho que pode anular esse jogo, por conta da base boa que ele tem, né, no defesa de queda, e aí que tá o diferencial dele, ele tem muito poder de nocaute, para um cara que também é voltado ao grappling, e eu acho que ele vai vencer essa luta aí, o encaixe não vai ser bom pro Loder. Eu concordo. E aí, fechando o card preliminar, a gente tem a Yana Kunitskaya Santos contra a Misha Tate. O que esperar dessa luta, Barbie? Eu não faço a mínima ideia do que esperar dessa luta. A Miesha já tá, tipo assim, excedendo as boas-vindas dela. E, tipo, vale constar que ela venceu a última também contra uma pessoa que já não deveria mais estar ali. A Miesha sempre foi, sempre será uma excelente wrestler, uma excelente grappler, com uma trocação bem medíocre. Mas aí volta da aposentadoria, tenta descer de categoria, não se dá nada bem, inclusive sendo dominada pela Lauren Murphy, que é uma lutadora extremamente limitada. Só pega a Julia Ávila, que não tinha basicamente nada a entregar. Do outro lado, a gente tem a Yana Santos. Yana Santos, que também, assim, eu nunca gostei muito dela. Tá ranqueada ainda, se eu não me engano, o que só mostra pra mim o estado da divisão dos pesos galos femininos. E vindo de uma vitória em cima da Chelsea Chandler, que pra mim não diz nada. Não diz nada, venceu uma qualquer. Mas o jogo da Yana Santos, o que é interessante pra mim nessa luta é que a Yana Santos também é basicamente uma grappler, só que ela prefere jogar no clinch. Ela prefere ficar em pé, trabalhar ajoelhadas, trabalhar cotoveladas, ver o que acontece nesse jogo. E partindo disso, eu acredito até que a Miesha Tate seja um pouco favorita aqui. Eu acho que ela tem o jogo mais consolidado entre as duas. Eu acredito que o jogo que a Yana faz favorece o que a Miesha traz. Eu acredito que a consistência da Miesha também vai fazer a diferença, e eu não confio muito em nenhuma das duas em termos atléticos, sabe? Antes dessa última vitória que as duas tiveram, as duas estão vindo de uma vitória, mas antes disso, uma estava vindo de 2 derrotas consecutivas, a outra estava vindo de 3. Então, essa é uma luta bem mais ou menos. Eu tô botando fé na Yana Santos. E a Chelsea Chandler não diz nada, é uma qualquer, mas mesmo assim o senhor vai nela num palpitão, o Melodo chancela ela num palpitão, né? Ela perde para Joseline Edwards e a gente se afunda lá no palpitão graças a vocês dois. Pois é, mas é exatamente isso. Aliás, só pra constar que eu disse que eu tô botando fé na Yana Santos, eu tô botando fé na Miesha Tate. Mas é exatamente isso. Eu pensei, pô, eu acho que a Chelsea Chandler tem um jogo bom. Ela foi lá e foi nocauteada em um round. Um round, meio round. Foi nem isso. Então, como que eu vou colocar fé nela? Depois, eu sou um cara justo. Eu vejo a bobagem acontecendo, eu mudo de opinião, entendeu? Eu não insisto nas minhas besteiras. Eu fui de Chandler, olha, será Você não mudou o palpite dele na Chelsea Chandler contra a Joseline? eu não sei não, hein. Meloto, chegamos no card principal. Que horas ele começa e qual a primeira luta, por favor? Bom, o card principal começa às 23 horas, na hora de Brasília, e a primeira luta é entre o Jeremy Stephens, ele mesmo, voltando ao UFC, contra o Mason Jones, que também está retornando aí para a organização, 2 ex-lutadores da empresa. O Jerry, para quem tá se perguntando, né, por que foi recontratado, porque é uma coisa bem difícil disso acontecer, né, o cara já tinha largado o UFC faz muitos anos, e nem estava competindo no MMA, ele estava competindo no boxe sem luvas, mas é que esse evento é na cidade natal dele, até esqueci o nome agora, Des Moines, em Iowa, United States, aqui. Então é por isso, eu imagino que seja exclusivamente por isso. E aqui é Bang Bang, é um confronto para atrair a atenção do público que vai estar lá e gerar aquela adrenalina toda para a galera. E por conta disso, eu vejo uma mínima chance de vitória para o Jeremy Stephens, embora ele seja bem zebra nas casas de apostas. O Mason Jones está no auge dele, se é para, né, dizer como é que está o nível deles ainda. Só que não é um lutador tão confiável assim para garantir que vai vencer, porque ele gosta de ir para luta franca também, como o Stephens. Então, assim, meu palpite vai no Mason, mas eu fico com aquele
5% ali, imaginando, se a mão do Jerry pegar, hein? É basicamente isso, essa luta. E a segunda luta, Melo? Bom, depois a gente vai ter um confronto entre o Cameron Smotherman contra o Serey Sirey. Aqui, dois lutadores que chegaram no UFC não faz muito tempo. É uma luta que também tende a ter um bom entretenimento aqui. São lutadores que gostam da trocação. Vai ser bem interessante esse card. Eu gostei desse evento aí, hein? E essa é uma luta que eu tô com expectativa, apesar dos nomes deles serem bem desconhecidos, mas eu acho que a galera tem que prestar atenção, sim. O Sidney é favorito, enfrentou nomes melhores ao longo da carreira, e eu concordo. Eu acho que ele vai vencer essa luta aqui, talvez por nocaute. E quem é favorito entre Montel Jackson e Daniel Marcos, luta válida pelo peso galo, que é a próxima luta do evento? O favorito é o Montel Jackson contra o Daniel Marcos, que tá invicto no UFC, o peruano, né, o Daniel, mas o Montel Jackson sempre me chamou muita atenção por conta do poder de nocaute que ele possui. Ele tem uma boa envergadura também, é ranqueado 15º, né, dos galos, o que já mostra que tem realmente algo especial ali. E me surpreendeu também que, das estatísticas, pelo menos, ele tem um jogo de quedas muito interessante. Ele teve lutas aí que ele quedou mais de 10 vezes o oponente, outra mais de 6. Então, de repente, ele pode surpreender o Daniel com esse jogo aí, no mínimo para mesclar as duas áreas. Então, meu palpite vai nele, junto com a galera aí que tá apostando. E na sequência, aliás, luta boa essa entre o Montel Jackson e o Daniel Marcos, hein? Tô ansioso por ela. Fiquem de olho nessa luta. E na sequência, a gente tem o Santiago Ponzinibbio contra o D-Rod, né? O Daniel Rodrigues. Ponzinibbio levemente favorito. Vocês concordam com isso? Não é o meu palpite, vou te contar isso, mas, tipo assim, luta entre veteranos, na minha opinião, tipo, o Santiago, mesmo que eu ame o Santiago, ele já passou do ponto em termos de resistência física, sabe? Ele tá sentindo muitos golpes, ele tá passando perrengue contra caras que em outra fase não dariam nem competição para ele. Para mim, ele venceu o Salihov, acabou perdendo uma decisão, mas ainda assim não foi uma performance muito boa com um cara que é ainda mais velho do que ele. E o Carlston Harris, ele também estava perdendo para o Carlston Harris até conseguir o nocaute. Tipo, a resiliência do Santiago, essa ideia de ele nunca desiste, ele continua lutando até conseguir a vitória. Isso é óbvio, sabe? Para qualquer um que já viu lutas do Santiago, mesmo nessa fase atual da carreira, as vitórias dele foram conseguidas contra o Carlston Harris e contra o Alex Morano, foram conseguidas através de ferro e fogo, sabe? Passando pelo inferno. E eu valorizo muito isso, mas não muda o fato. O Daniel Rodrigues também não acho que está nos melhores dias, mas eu acho ele um lutador mais confiável nesse aspecto. Ele tem um boxe com bastante volume, com bastante pressão. Não acho que seja uma luta assim fácil de se prever, não. Aqui é aquela coisa que a gente está tentando apostar em nível de decadência contra o quanto de habilidades e de resistência física esses caras ainda têm. E eu tô botando mais fé no Daniel Rodrigues. E na sequência, Barbie, rapidinho, o teu palpite ficaria em quem entre Bo Nickel e Renier Derrida? Cara, essa é uma luta interessante, né? Eu acho que eu vou ficar com o Bonickel. Acho que, inclusive, não vai ser uma das lutas mais agradáveis de se assistir. Eu vejo que, tipo assim, a luta em pé, pra mim, o Bonickel vai ter uma vantagem em termos de velocidade e até mesmo, assim, a compostura e a técnica dele. Eu considero ele superior em pé, mesmo que ele já tenha mostrado que não é tantas essas coisas. E eu acho que a luta meio que só vai pro chão se ele quiser também, sabe? É obviamente o melhor wrestler entre os dois. E mesmo que ele queira levar a luta pro chão, eu acho que ele tem nível de jogo suficiente para ficar por cima sem ser finalizado, pelo menos durante a extensão do tempo da luta. Então eu acho que o Bonickel, tipo, não só é favorito, eu diria que ele é bem favorito para essa luta. Você concorda, Meloto, com esse favoritismo todo? Não tem um perigo do Renier Derrida no chão? Perigo tem, mas a gente tá falando de dois caras que tem um nível de chão muito alto, inclusive defensivo. E aí acaba se anulando. Então, o Bonickel, por ter um wrestling superior, pra mim é bem óbvio que ele escolhe pra onde a luta vai. Se ele quiser ir pro chão, eu acho que ele consegue e fica lá e se mantém numa boa. Mas eu até acho que ele não vai querer correr esse risco. Aí vai do QI do cara. Eu acho que ele não vai correr esse risco.
E se o Bonico vencer, Meloto, ele entra no ranking, provavelmente, né? Sim, porque o The Reader tá ranqueado. Se eu não me engano, ele é o 13º. É isso aí. É. E aí chegamos à luta principal, Barbie. Queremos a sua análise. Cory Sanhagen versus Davidson Figueiredo. Quarto colocado, o Sanhagen. Quinto colocado, o Davidson Figueiredo. Tem favorito nas casas de apostas, o Cory Sanhagen. A gente já vai falar do palpite, mas primeiro fale um pouco desse Sanhagen que deve entrar neste sábado dentro do octagon. Ó, Sanhagen eu não acho que é surpresa pra ninguém, é um dos meus lutadores favoritos e eu tenho acompanhado a carreira dele desde que entrou no UFC e, tipo, com muito afinco, sabe? Porque é um cara que tá constantemente buscando se reinventar, constantemente buscando adicionar armas ao arsenal. A gente viu nessa sequência de 3 vitórias que ele teve antes de perder pro Omar, como que isso aconteceu, né? Que ele colocou quedas no arsenal dele, tava colocando cotoveladas de encontro, não teve medo de mesclar as ações quando as coisas complicaram pra ele contra o Rob Font. Ó, a luta em pé é um pouco complicada, vou levar a luta pro chão, que é onde eu tenho muito mais facilidade de lidar contra esse oponente específico. Eu gosto muito como que o Sanhagen parece fazer uma estratégia específica para cada oponente que ele enfrenta. O meu problema com ele, que eu já citei aqui na minha pergunta capciosa recentemente, é que eu acho que ele tá ficando muito estrategista e tentando muito, tipo, navegar no jogo do adversário, ao invés de fazer o que ele fazia anteriormente e ser tão ofensivo que acaba sufocando o adversário. Tipo, ele lutou contra o Omar e, novamente, eu amo o Omar, eu acho ele um super lutador. Possivelmente, se a gente fizesse tipo um ranking dos lutadores mais técnicos do planeta na atualidade, o Omar estaria dentro do top 5, para não dizer top 3. Falando aqui exclusivamente de técnica, de capacidade em todas as áreas. Mas o fato do Omar ter conseguido dominar as ações em termos de controlar a troca de base deles e como que seria o ritmo da luta, para mim é uma parada muito assustadora, sabe? Vi o Sanhagen deixando essa luta escapar entre os dedos dele quando ele eliminou a ameaça do grappling. Foi uma coisa muito difícil para mim nesse sentido, porque eu fiquei pensando, talvez ele tenha finalmente chegado no teto dele, porque a impressão que dá agora é que ele esqueceu como fazer algumas coisas. Ele adicionou muitas armas no jogo dele, como eu já citei, mas ele parece ter perdido um pouco essa agressividade. E o Sanhagen, cara, ele sempre foi um cara com muito, tipo, muita pujança nesse aspecto. O cara entrava e é tipo, eu sou mais alto, eu sou mais longo, eu vou impor a minha distância em cima de você. Atacava das duas bases, jab das duas bases, chutes rodados, joelhadas voadoras, chutes baixos, as combinações maravilhosas que ele sempre trouxe, inclusive a combinação clássica do José Aldo de gancho no corpo, seguido de chute baixo, coisas que o Sanhagen tinha aí no jogo dele, e aparentemente ele tá, tipo, se tornando um cara muito mais voltado para pontuar do que para machucar. E eu sei, eu sempre falo aqui que eu prefiro esses lutadores que pontuam, porque para mim eles estão querendo ganhar, mas só que eu não acho que esse é o jogo que mais funciona para o Sanhagen, se isso faz sentido. Se você é você tem que encontrar o jogo que mais funciona para você, e se você é um lutador que tem muito poder de nocaute, não tem tanto card assim, você tem que jogar mais pensando em machucar o adversário. O Sanhagen pode ser que ele não tenha o maior poder de nocaute do planeta, mas o jogo dele sempre foi impor volume. E ele aparentemente não tá mais gostando tanto de fazer esse tipo de coisa, o que para mim é um retrocesso. Ele tem muitas armas, é um lutador extremamente inteligente, é um lutador que procura se aprimorar e se prepara muito bem para cada adversário. Eu só queria que ele entendesse que ele está se tornando muito centrado na defesa dele e ele precisa. E ofensivamente ele precisa entregar mais do que ele entregava antes. Esse é o Cory Sanhagen. Maravilha, Barbie. Do outro lado, a gente vai ter o brasileiro, o Davidson Figueiredo, né? Que está aí estabelecido no peso galo, depois de sido campeão lá na categoria de baixo, até 57 quilos, peso mosca. Vai encontrar uma envergadura muito maior pela frente. O que o Davidson Figueiredo vai ter que fazer para conseguir neutralizar o Sanhagen? Pois é, o Davidson, eu vou dizer assim, eu acho que muita gente subestima o que o Davidson traz, e eu vou dizer que a subida de categoria dele, o sucesso que ele teve entre os pesos galos, é uma parada quase histórica, sabe? E a gente deveria respeitar mais o que ele vem fazendo.
O cara tá com 37 anos de idade, sabe? A gente fala das categorias mais baixas, tipo o Alexander Volkanovski, que acabou de se tornar o primeiro cara com mais de 35 anos a se tornar campeão. O Davidson, na categoria dos moscas, ele era considerado, tipo assim, ele ganha as lutas porque ele é grande, forte e mal, sabe? Mas não era por ser um primor técnico, e não dizendo que ele não era, mas essa não era a ideia. E aí, quando ele foi subir de categoria, todo mundo pensando, pô, ele vai penar com esses caras. Ele vai penar porque talvez o poder dele não vai compensar, talvez a força dele não vai compensar, e acumulou 3 vitórias consecutivas, chegou aí nessa luta contra o Petr Yan, e era possivelmente, se ele vencesse, possivelmente estaria assim na cara da disputa de cinturão, sabe? E o que ele mostrou nessa categoria do peso galo até o momento foi uma consciência muito grande de que a idade está pesando. Isso é uma coisa muito legal de se ver, porque é isso, o Davidson tá tipo, eu não posso atacar com o mesmo volume. Eu não posso atacar, eu tenho que manter a intensidade, mas não manter o volume, porque senão eu vou sentir o cardio. E acaba que você pega um cara como o Petr Yan, e era um jogo terrível para ele de qualquer forma. O Davidson ainda assim fez essa luta ser extremamente competitiva. Para mim, ele perdeu a luta inteira, mas foi extremamente competitivo em todos os momentos, sabe? E antes disso, as vitórias dele em cima do Rob Font, do Marlon Vera, principalmente, muita gente, inclusive eu, não estava esperando que o Davidson fosse ter a tranquilidade que ele teve. Foi isso, ele estava dando os golpes que machucavam, se movimentando, clinchando quando precisava, tentando uma queda quando precisava. Ele sempre foi um cara muito arisco no chão, e na parte em pé, ele nunca foi exatamente um boxeador ou um kickboxer do nível técnico mais apurado, mas ele sempre teve um olho absurdo para contragolpes, um poder de nocaute muito grande, uma variedade muito grande, um tempo surreal, ótimos chutes baixos também, chutes médios, um cara que nunca se esqueceu de bater no corpo. Eu gosto muito do trabalho de socos dele no corpo do adversário. Eu gosto mais quando ele tá pressionando do que quando ele tá retrocedendo, mas nessa categoria do peso galo, ele encontrou uma forma melhor de mesclar as ações. O problema do Daiko acaba sendo o problema de muitos lutadores que vão envelhecendo, ele tá perdendo um pouco da capacidade atlética dele, e com isso ele não pode soltar da mesma forma. Ele acaba... Sempre foi um problema pro Daiko lidar com os caras que tinham um volume de jogo muito alto. Agora esse problema vai ser exacerbado. Até o momento, ele mostrou muita categoria em navegar essas falhas, sabe? Em navegar esses problemas. Como eu falei, contra o Rob Font, contra o Marlon Vera, são 2 caras que impõem volume, e ele soube navegar muito bem. Mas é basicamente o jogo da esmagadora maior parte do top 20 da categoria dos pesos galos, então toda luta pro Davidson é uma montanha a escalar. Bom, você praticamente já respondeu a pergunta, mas só dá uma resumida aí, então, Barbie. Por que Davidson Figueiredo não vai vencer Corsan-Regan nesse sábado? O meu motivo para achar que o Daiko não vence essa luta é porque 5 rounds, o poder de definição dele não é o mesmo contra um cara que tem um cardio muito maior, um volume de golpes muito maior, uma resistência absurda a golpes, possivelmente um cara mais técnico. Na verdade, eu vou dizer que eu considero pessoalmente o Sandhagen mais técnico e mais estratégico. Eu não acho que essa vai ser uma luta fácil, eu acho que o Daiko vai deixar essa luta complicada a todo momento, eu acho, mas vai ser aquela coisa que, tipo assim, para cada 2 golpes que ele toma, ele vai acertar um. O que pode não parecer muita coisa, mas ao final de 3 rounds ele tomou 100 golpes e acertou 50. Ao final de 5 ele tomou 200 e acertou 100. E é uma vitória extremamente clara para o Sandhagen. E isso aqui não constando que o Sandhagen pode usar jogo de grappling, mesmo que ele não consiga segurar o Davidson no chão. Eu ficaria muito surpreso de ver o Sandhagen segurar o Davidson no chão. Mas só que esse é o tipo de coisa que desgasta e ajuda nessa acumulação da fatiga no corpo do Davidson, porque o maior problema aqui para o Sandhagen é tomar uma bomba. Talvez não no sentido de, tipo assim, tomar uma bomba e apagar, mas tomar uma bomba e não conseguir se recuperar apropriadamente, perder rounds, acabar perdendo o volume por não querer mais se expor a esse tipo de coisa. Isso pode acontecer, e esse é o jogo pro Davidson nesse sentido. Ele tem que achar os golpes, ele tem que impor respeito e fazer com que o Sandhagen lute no ritmo que o Daiko quer. Mas eu simplesmente não vejo isso acontecendo, porque eu nunca vi o Sandhagen
sendo abalado dessa forma que ele resolveu não lutar mais, não se impor mais, não trabalhar mais volume. Eu acho bem complicado ver o Daiko sendo o lutador a fazer isso. Eu acho que, principalmente no estilo de jogo que o Sanhagen está trazendo, eu acho que essa luta tem potencial de ser bem ciscada, especialmente nos primeiros rounds. E eu não acho que o Daiko tenha a perícia técnica para vencer esse tipo de embate, sabe? Eu não acho que ele consegue estar um passo à frente do Sanhagen nessa questão. Eu acho que o Sanhagen tem uma vantagem técnica, ele tem uma vantagem de cardio aqui, é o lutador mais alto, e também acho que ele tem uma vantagem estratégica, é um cara mais inteligente nesse aspecto. O Daiko precisa muito que o jogo dele funcione, ele precisa daquele encaixe. Pode acontecer? Pode, mas eu não tô botando fé, não. Nenhum de nós três, essa aqui é a verdade. E Meloto, chegou a hora do Conta Meloto. Se não tem alguma coisa interessante para falar para a gente aí sobre esse evento, sobre esses lutadores, para deixar a gente com mais vontade de chegar logo o sábado? Sim, rolaram entrevistas aí, né, dos atletas, as lutas principais, e eu queria trazer aqui o que o The Reader e o Nickel falaram um sobre o outro aí dessa luta aí. Primeiro, o The Reader disse que ele pretende forçar o Bonico a lutar no chão. Ele acha que ninguém quer ver eles trocando socos. E acha que vai ser, pode ter uma luta muito monótona se ficar em pé. A exemplo de Demian Maia contra Ben Askren, que teve um pouco disso também, né? Entre dois caras que não são bons nessa área. E aí ele garantiu que ele não vai ter receio de tentar levar essa luta pro chão, inclusive usando o judô dele, que ele é bom nessa arte. E é isso, ele quer que a luta vá pro chão para não ser uma luta ruim. Já o Nickel revelou que pediu ao UFC que essa luta ocorresse. Ele chamou o nome do Renier de Ridder para essa luta ocorrer, porque ele sabe que é o passo certo, ideal dele para ele na carreira dele agora. E sobre aonde essa luta vai rolar, aí tem um indício muito grande que o Nico vai querer que fique em pé esse confronto, porque ele disse que se considera já um striker. Ele tá dizendo que tá se tornando um striker e ele tá cogitando realmente não tentar nenhuma queda contra o The Reader, porque ele vem aprimorando o boxe dele, já se considerando, como eu disse antes, um striker natural e garantindo que as mãos dele estão afiadas. Então é isso que ele tá dizendo aí sobre essa luta. E só para eu encerrar aqui, eu trouxe só uma notícia interessante aqui que eu achei do Sanhagen, ele falando sobre o trash talk, né, no MMA e tal, que ele não usa muito, que ele não é favorável, ele não tem um perfil, né, de fazer trash talk, e para essa luta contra o Davidson, ele inovou e usou a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, para criar provocações contra o Davidson. E aí uma das frases que foram geradas lá, que ele falou no canal dele no YouTube, é que o Davidson luta como um cara que sabe que seu auge terminou na noite em que Moreno tomou a sua alma. E o Sanhagen achou que isso aí foi bem maldoso do ChatGPT, para ver como ele não gosta mesmo de trash talk, né? Muito bom, muito bom. É um fofo. Cody Sanhagen é um fofo. E bora pro campo minado, porque temos novidades. Campo minado. Bom, muito bem, a novidade é que, a partir dessa edição de Três Tapinhas, começa a valer o segundo ano de campo minado, porque as últimas edições foram meio que café com leite, porque já tinha um vencedor, que sou eu, né, que venci e não recebi. Estou aguardando bater o Pix de um dos dois aí, que a carapuça sirva, ok? Venci e não recebi, tá faltando cascalho no meu bolso. Eu paguei, só para avisar, não sou caloteiro. E então eu comecei. Não, mas pra chegar aos trocados que eu te devo daqui do Canadá, a camelo que eu tô mandando, demora. É bom chegar até a semana que vem, por favor. E aí a gente começa valendo agora, né? Então, só recapitulando a brincadeira sem valer, porque eu já tinha. Aliás, eu não só fui campeão com campo minado, como eu fui campeão por antecipação, por rodada de antecipação, né? De lavada nos dois. Então, ainda na brincadeira do evento passado, nós três erramos. Não tem mais mico, né? É sempre bom relembrar.
E os erros vão ficar mais frequentes porque o campo minado mudou. Agora, dependendo da odd, ou melhor dizendo, os pontos eles estão relacionados diretamente à odd que aquele lutador está pagando. Então a gente vai se arriscar mais. E olha que eu nem acho que eu me arrisquei tanto, hein? Eu fui de Carlos Prates, pagando 2.0, achando realmente que ele ia vencer. E não viu a cor do Ian Gary, né? Ok, ele deu uma equilibrada nos últimos rounds, mas a luta foi para mim foi surpreendente. O Gary me surpreendeu. Parabéns para ele. Então, errei. Meloto foi de Michel Pereira, também foi numa bola fácil, 1,72, e errou também, né? Porque o Michel Pereira surpreendeu a todo com aquele desempenho, a ponto do Barbie achar que ele tem que se aposentar. Eu acho que não é para tanto. E o Barbie. Ele dá ressalva assim. Eu acho que fica bem no que você falou. Ele não tem que aposentar, mas se ele for continuar desse jeito, não faz nem sentido, sabe? E o Barbie, esse sim se arriscou, né? Foi no André Muniz, o André Sergipano, que pagava 5,50. E aí, como o meu espinho bem pontuou, um peteleco do Aliskerov nocauteou o Sergipano. Então nós três erramos. Desta vez, eu estou valendo agora, hein? Campo minado valendo. Temporada 2025 e 2026. Eu estou indo de Bonico vencendo o Renier de Ritter, pagando 1,30. E você, Meloto? Eu estou indo de Jeremy Stephens, pagando apenas 5.0. Quem? Eu estou vencendo quem? Mason Jones. Pagando E tem coragem. Aí tem coragem. Ficou em terceiro lugar no campo minado da edição passada. E você, Melo? E você, Barbie? Tá indo em quem? Meu palpite está indo no Montel Jackson, pagando 1,50 para vencer o Daniel Marcos. Ok. Então, quem tá se arriscando mais, de fato, é o Meloto, que se cravar, larga na frente, hein? Essa é nossa dessa nova edição do campo minado. Imagina abrir em 5 pontos. Barbie, lembrando que é você que vai fazer o placar e computar o placar das edições, hein? Nova função aí do Capitão Carisma em Três Tapinhas. Vamos ver o que acontece. E chegamos no baú do Meloto. Meloto, vai ter lista ou vai ser aquela edição do baú do Meloto mais retrospectiva? Não, as listas não estarão nessa edição agora. Nós vamos falar sobre a história do Corey Sanhagen. Além do Cabrales. Um momento de superação que ele passou antes do UFC, que eu gostaria de lembrar aqui a todos. O Corey, para quem não sabe, é interessante essa história aqui. Ele começou como criança já no Taekwondo. Ele tinha já interesse desde pequeno. Os pais também, claro, incentivaram, né? E só que daí o que acontece? Ele começou a levar muita bronca lá enquanto praticava isso, porque ele queria socar as pessoas, os rapazinhos ali, né? E não pode, né? Nas regras do Taekwondo lá, pelo menos da criançada, não pode dar socos. E aí ele acabou indo pro boxe, onde aí ele podia realmente dar os soquinhos dele. Só que também não durou muito tempo, porque daí ele começou a sentir falta dos chutes, né? Então, assim, é o cara que queria meter a porrada lá em toda a criançada. E aí o que acontece? Ele parou, largou um pouco a questão das lutas e foi pro basquete, que aí daí ele se destacou, isso mais na adolescência, né? Quando ele tava ali nessa fase. E aí no basquete ele se tornou lá um bom jogador ali, entre os da turminha dele, né? E até que ele precisava também melhorar um pouco o condicionamento físico dele. E aí isso até que ele conheceu o treinador dele na época, que até hoje é o treinador dele, que é o Christian Allen, que é um cara que se tornou, inclusive, o melhor amigo dele. Ele fala isso até hoje. É um cara que, naquela época, quando ele era adolescente, né, ele já disse, ó, esse moleque tem algo a mais, ele vai ser algo grande, porque ele tem potencial, eu percebo isso. E foi aí que criou esse vínculo entre os dois, né, sempre também dando puxão de orelha quando precisava. E aí esse foi o momento ali crucial para ele começar a voltar daí a praticar luta, e daí ele parou de vez com basquete, essas coisas, aí ele voltou realmente para a luta,
Só que daí foi o kickboxing, né? Aí ele uniu as duas coisas. Ele quer chutar, quer dar soco, então vamos pro kickboxing. Ali ele se tornou campeão nacional, campeão internacional. E aí, enquanto ele colecionava esses títulos no kickboxing, ele fez psicologia, né? Faculdade de psicologia. E aí, depois de formado, ajudou crianças, fez várias coisas, dava aula de luta também para essas crianças. E aí começou a nutrir esse sonho de lutar MMA. E foi aí que ele fez a migração, por conta dos títulos que ele teve no kickboxing, começou a se destacar nessa área, viu que o grappling também era uma área que ele poderia se dar bem, e aí foi o que aconteceu. Foi pro MMA, começou a ter bons resultados no MMA amador antes, né? Só que daí ele teve uma derrota no MMA amador, foi uma decisão dividida, que daí aquilo ali meio que abalou muito ele. Aí ele fez algumas mudanças, voltou a vencer, e aí quando viu que tem um potencial mesmo, então foi pro MMA profissional, começou a vencer algumas lutas no início da carreira, até que ele foi disputar uma luta na LFA, ele estava invicto na época, e lá na LFA ele acabou perdendo. E aí, assim, sempre quando a gente perde uma luta, um cara que chega no UFC, por exemplo, antes de chegar no UFC e perde, o cara é muita frustração, né, pro lutador, né, não chegar invicto no UFC, porque mostra que ou ele deu um passo maior do que a perna, ou então ele não, talvez não é para ele aquilo, né? Mas ele conseguiu superar isso, persistiu, até porque o lutador que ele enfrentou na LFA é um cara que tá no UFC hoje, é o Jamel Emmers, inclusive, foi o cara que venceu ele na LFA, um cara bom, né, inclusive. E aí, depois aí ele entrou no UFC, e aí o resto é história, né? O resto da história, a gente viu o que aconteceu, ele começou bem também, aí perdeu pro Sterling, então ele tá sempre vencendo, aí tem um obstáculo. Aí volta melhor. Vencendo, tem um obstáculo, né? Disputou o cinturão interino. E aí agora ele vem de derrota novamente pro Umar Nurmagomedov. E ele tá sempre falando, né? Que ele ele tá com a mente blindada, é isso que ele procura ter. E ele medita também, é algo que ele costuma fazer para controlar a ansiedade, o ego. E ele diz, inclusive, que quem ignora a mente fica refém dela. Então ele é um cara que voltou começou a se preocupar muito com essa questão e ele coloca isso como a principal causa pelo sucesso dele na carreira e que é o que vai fazer ele continuar melhorando e evoluindo daqui para frente e se tornar campeão do UFC, que é o grande sonho dele, né? Eu, ao contrário de você, rapaz, não duvido. Não, duvidar, eu não sei se é o verbo correto. Eu não acredito. Não acredito. Acho que ele vence o Davidson, mas acho que nunca será campeão do UFC. Um feeling. Acho que vai sempre faltar alguma coisinha ali. Tem sempre algum buraquinho no jogo que algum lutador aí do topo consegue explorar. É a sensação que eu tenho. Bom, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, chegamos ao final dessa edição de 3 tapinhas, não sem antes a gente destapar alguém, ou com um tapa nas costas, ou com um tapinha no ombro, desculpa, ou com um tapa nas costas, ou com um tapa na cara. E aí? Começo eu e vou começar com um tapa na cara dele, do senhor Dana White, e vou explicar por quê. O meu tapa na cara do Dana White vai pelo seguinte motivo. A gestão que ele e que o UFC estão fazendo da categoria peso pesado, a categoria mais nobre do MMA, mais nobre do UFC, essa gestão modorrenta. Recentemente, esses dias aí, o Tom Aspinall bateu o recorde de dias com um cinturão interino, que era do Renan Barão, agora do Tom Aspinall. E o que a gente está vendo nesse momento, com essa gestão que o Dana White e que o UFC estão fazendo da categoria peso pesado, é simplesmente um lutador exuberante como um Tom Aspinall, no prime da sua compleição física, da sua idade, da sua carreira, jogando anos no lixo, desperdiçando este prime. Era para ele estar fazendo lutas, era para ele estar acumulando recordes, vitórias, experiência. Ele não está parado esperando uma luta que sabe-se lá Deus vai acontecer, né, com a Cinderela John Jones.
de novo, e desperdiçando o melhor momento da carreira de um lutador que tem potencial para ser o melhor lutador dessa categoria. Então, assim, é muito triste que isso esteja acontecendo. De novo, ele bateu recentemente o recorde de detenção de um cinturão interino no UFC, que era do Renan Barão. E neste momento em que eu estou gravando isso, né, aí às vésperas do dia 21 de abril. Não, é de bobagem. Hoje é 29, meu Deus. Aí às vésperas do início de maio, hoje é dia 29 de abril, não se tem informação sobre a próxima luta do Tom Aspinall. Tipo assim, ele mais de 500 dias com o cinturão interino e não se tem informação de uma próxima luta dele. É muito triste. É isso. Ô, Barbie, qual que é o teu tapinho de despedida? Boa noite, meu amigo. Obrigado. Boa noite, Rampa. Eu só queria antes comentar a respeito do que você falou, que o Renan Barão, beleza, título interino, recorde de tempo, ele ficou com o cinturão interino porque o Dominic Cruz teve uma sequência absurda de lesões e o Barão não perdeu esse título interino, ele foi promovido a campeão linear, que deveria ser o caminho, né? Deveria ser o caminho que a gente estaria seguindo agora, mas é como você falou, ele falou muito bem, é absurda a situação, inexplicável, indesculpável. Meu tapa vai nas costas. Raro, hein? Meu tapa vai nas costas do Ian Gary. Aqui é a hora que a gente fala sério, que a gente olha direto no fundo do coração de vocês. A gente tira os óculos aqui, porque esse é o meu assunto favorito. Luta, MMA, a beleza desse esporte, sabe? E a performance do Gary, cara, foi muito inspiradora. Porque, beleza, teve problemas, quase morreu ali no final. Eu vou comentar um pouco disso, mas é só porque foi uma performance tão moderna em termos de como que o MMA vem se desenvolvendo, em termos de quais são as coisas mais importantes. Porque o que ele fez foi basicamente ocupar o tempo e o espaço. Ele não, você vê o primeiro round, você chega nos últimos 20 segundos e você ainda não sabe quem venceu, mesmo que o Gary tenha atacado 3 vezes mais do que o Prates, porque ele não estava acertando exatamente golpes limpos. Só que ele estava ocupando espaço, ele estava atacando mais, ele estava fazendo o Prates ficar tipo assim, pô, bicho, eu não tenho minha vez. Quando ele pensa, é a minha vez de atacar, não é, tô te atacando de novo, tô chutando alto, você tem que defender, tô mantendo sua mão esquerda ali atrás, tô entrando com combinações. Então, o dano que o Gary foi causando foi através do fato que ele estava ocupando o espaço e fazendo o Prates perder tempo. O Prates não conseguiu entrar na luta por 3 rounds e meio. Não é que ele não tentou, tipo, ele é um lutador que naturalmente começa mais devagar, mas o que eu achei que o Gary fez ali, para mim, foi genial. Essa é uma estratégia brilhante. Também é uma estratégia que demanda um nível de energia muito absurdo, né? Tinha muita gente falando assim, porque o Gary já mostrou problemas de cardio. Galera, ele tentou 250 golpes e 20 quedas. Esses números são ridículos para a categoria do meio médio. Vale constar que foram golpes potentes, foram chutes altos, foram socos que danificaram o Prates, sabe? E eu queria também dar muito mérito para o Carlos Prates por quase ter conseguido virar a luta ali naquele momento, quase conseguir um nocaute. Eu achei que a luta teria sido interrompida. Eu realmente achei que quando o Ian Gary foi engatinhando para a grade, eu achei que o juiz ia interferir porque o cara já estava na rua. Mas no geral, eu só queria dar os parabéns pro Gary, que é um lutador extremamente completo, extremamente inteligente, teve 25 dias para se preparar e fez uma estratégia impecável. Ele fez exatamente o que ele precisava fazer contra um cara como o Prates, e ver esse tipo de estratégia, esse tipo de performance, me deixa extremamente feliz com a situação atual do MMA, mesmo que a gente não possa falar isso em termos de como que o esporte é gerenciado. O nível técnico está crescendo. Ficamos felizes. Maravilha, Barbie, muito bom. E Meloto, e você, vai dar tapinha nas costas ou tá bravo? O meu tapa, ele vai nas costas da PFL Arregou. e também, ao mesmo tempo, na cara dos críticos hipócritas, dá para dizer assim, que estão condenando, de certa forma, a jogada que a PFL fez agora de contratar o francês Patrick, ou Patrice Evra, um ex-jogador de futebol que tá indo pro MMA, cara bem velho aí, ninguém não vai longe, mas eu aplaudo porque quando a PFL tenta fazer cards com lutadores desconhecidos
que tem talento e a galera não assiste, agora que eles estão tentando fazer algo para chamar atenção, para ganhar audiência, esse pessoal detonar aí, essa atitude aí, para mim é que é mais hipócrita que isso, né? Se você não assiste quando o evento tenta fazer umas lutas bacanas lá em nível de MMA mesmo, entre caras que são bons, que têm bons talentos, você não pode criticar quando eles tentam fazer algo diferente. E eu aplaudo a PFL porque eles estão mudando bastante coisas lá. Os torneios agora são GPs, não tem mais aquela questão lá de pontos corridos, antes, né, fase de grupo, aí o lutador tem que nocautear no primeiro round para ganhar mais pontos, para ir para a próxima fase, um malabarismo, né, para conseguir ir para a próxima fase. Agora não, perdeu, tá fora do torneio, venceu, continua, tá bem mais claro, e eles estão estruturando melhor os eventos agora também. Tá certo que os lutadores não estão lutando, isso aí é uma crítica que a gente tem que fazer sempre. Os caras têm que lutar. Olha, isso aí me irritou muito a postura do presidente lá. Mas essa atitude eu vou aplaudir, porque o Freak Show eu acho que também faz parte do MMA. Muita gente acha que isso é coisa só de organização que não prospera. Eu digo o contrário. Para mim, tem espaço para as duas coisas. Tem prato para todos os gostos. O UFC fez muito isso também. Brock Lesnar era Freak Show. Foi um dos produtos que deu muito certo. Mas teve outros que não deram. O Kimbo Slice, teve o CM Punk também, que foi um fiasco. O James Toney. Mas eu acho que às vezes isso pode acontecer. Não tem problema. O Pride fez muito isso. E fez muito sucesso também. Não foi longe, não continuou, né? Mas por outras razões. E eu acho que tem espaço para tudo. E a PFL tá sabendo mesclar também agora. E eu acho que eles merecem esse tapa nas costas. Maravilha, Meloto. Muito obrigado, Melo. Muito obrigado, Barg. Muito obrigado você que ficou aqui até agora, até esse momento. Né? Espero que já tenha deixado o seu like. Se não deixou, faça isso agora, ainda dá tempo. E até a próxima quinta. Presta, filhas.